Bom dia, irmãos e irmãs. Meu nome é Fábio. Sou ministro do culto e da palavra da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Diocese de Santo André. Hoje, dia 6 de julho de 2020, segunda-feira. Estamos vivendo a 14ª semana do tempo comum. Estamos aqui hoje reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para refletirmos a liturgia de hoje. Para refletirmos o que o Senhor tem a trazer aos nossos corações, para que possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso cotidiano. A primeira leitura de hoje que a liturgia nos traz, ela vem do livro do profeta Oséias, capítulo 2, dos versículos 16, 17b ao 18, 21 e 22. O nosso salmo responsorial é o Salmo 144, que nos diz: misericórdia e piedade é o Senhor. E o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 9, dos versículos 18 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e o tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, quando lemos esta passagem que hoje refletimos do Evangelho de Jesus segundo Mateus, lemos superficialmente e vemos apenas 2 milagres. A cura da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e a filha de Jairo, que já estava morta, e Jesus a traz à vida novamente. Mas uma reflexão um pouquinho mais profunda, nós conseguimos perceber que aqui nós temos 2 situações um pouco diferentes, mas que nos remetem à mesma situação. Demonstração de fé e a vida na presença de Jesus. Quando estamos diante de Jesus, que venceu a morte, ele é sinal de vida. A morte não prevalece sobre Jesus, sobre a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos começar refletindo a cura da mulher. A mulher, ela tem em seu coração que se ela ao menos tocar na barra do manto do Senhor Jesus, ela será curada. E Jesus estava caminhando com seus discípulos e ela toca Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus e toca no manto de Jesus.
E aqui já começamos a perceber inúmeras situações. A primeira demonstração de fé daquela mulher, que ela vai ao encontro de Jesus na certeza de que será curada. Que se estiver na presença dele, ela será curada. E quando estamos diante de Jesus, Jesus sabe tudo aquilo que trazemos em nossos corações, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas necessidades, tudo aquilo que trazemos no nosso coração, Jesus já sabe. Tanto que a mulher toca no manto de Jesus. Jesus, diante de tantas pessoas, ele não vira e pergunta quem que me tocou. Ele sabe quem o tocou, através daquilo que a pessoa traz em seu coração. E aí ele vai dizer para aquela mulher: a tua fé te salvou. Ela que foi ao encontro de Jesus numa grande demonstração de fé, da certeza que Jesus a curaria, simplesmente por estar na presença do Senhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, possamos ter esta mesma demonstração de fé, a certeza de que se estivermos na presença do Senhor Jesus, seremos curados das nossas necessidades, das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos medos. E aí temos a filha de Jairo. Jairo vai até o encontro de Jesus, ele sendo chefe da sinagoga, ele se coloca pequeno diante de Jesus. Ele não se coloca grande diante do Senhor, mas pequeno. E aqui já vem o primeiro sinal para nós. Independente da nossa classe social, independente do meu cargo profissional, diante do Senhor eu sou pequeno. Eu tenho que me colocar como pequeno. Isso de nada vale diante dos sinais de vida, diante dos sinais de morte. Ah, mas ele tem bens materiais, mas ele tem isso, ele tem aquilo. Não significa nada diante da situação de morte, diante da situação de vida. Devemos nos colocar pequenos diante do Senhor. E aqui percebemos que Jairo não vai pedir a cura para ele, mas para a sua filha que está enferma, que já morreu. Ele vai lá e numa grande demonstração de fé: Senhor, ela já morreu, mas se o Senhor impuser as mãos sobre ela, ela viverá. Uma grande demonstração de fé. E Jesus, ouvindo a súplica de Jairo, vai até a casa dele. Chegando lá, ele estende a mão para a filha de Jairo e ela se levanta. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos caídos diante das situações de morte que a vida nos coloca, diante da morte do desemprego, da morte das doenças, diante da perda de inúmeros familiares e amigos, diante da falta de diálogo familiar. São situações de morte que trazemos na nossa vida, mas que Jesus está ali, estendendo a mão para nos levantar. Jesus estende a mão para levantar nós que estamos caídos, que tropeçamos nas pedras que ao longo do caminho são colocadas. E aí, aqui vai uma outra situação também que devemos refletir. É Jairo, intercedendo pela sua filha. Ele vai diante do Senhor rezar pela sua filha. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós não rezamos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade. Tantas vezes pedimos a Deus por pessoas que muitas vezes não conhecemos. E aí podemos ver o poder da intercessão, o poder da oração por uma outra pessoa. E também podemos refletir aqui o grande exemplo de Jairo. Mesmo a filha já estando morta, ele vai pedir por ela a Jesus. Tantos pais e tantas mães vivem situação de morte com seus filhos. E muitas vezes pensam: já fiz de tudo, não sei mais o que fazer. Jairo mostra o que devemos fazer: orar, 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 interceder por eles junto a Jesus. Tantos pais sofrem com seus filhos que muitas vezes estão desviando do caminho de Deus. As drogas, as más companhias, a falta de diálogo desses filhos com seus pais dentro de casa. Tantas famílias sofrem com tudo isso e Jairo nos mostra o que devemos fazer. Nos colocar aos pés de Jesus e pedir e fazer essa intercessão.
E devemos ter em mente sempre o que Jesus diz para aquela mulher. Ele diz para cada um de nós: coragem, a tua fé te salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.